Olá pessoal, bem-vindos de volta à disciplina de desenvolvimento de sistemas corporativos e hoje, agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o gerenciamento do ciclo de vida de uma aplicação. O que é esse gerenciamento do ciclo de vida? Por que esse gerenciamento ele é tão importante para nós? Bom, gerenciar o ciclo de vida de uma aplicação, ele requer não é só uma metodologia, mas uma metodologia associada a várias ferramentas que nos auxiliam a trabalhar com isso. Antes de mais nada, vamos dar uma revisada no que é mesmo o ciclo de vida de uma aplicação. Bom, uma aplicação, um software, ele nasce a partir de uma determinada demanda, de uma necessidade que tem dentro de uma organização. Bom, a partir daí, o software ele é concebido. São capturados os requisitos, são ouvidos os clientes, os usuários, as demandas em relação a esse sistema. É feito toda a parte de análise e projeto, para daí passar para o desenvolvimento, onde o software é construído. Bom, daí ele passa para a implantação, quando ele vai ser de fato implantado dentro da empresa para ser utilizado. Esse processo, nesse processo pode-se perceber que ele precisa de ajustes aí, ele volta para a etapa de desenvolvimento. Durante a operação, após o software estar implantado, ele pode voltar de novo para a implantação, se essa implantação, por exemplo, for feita em etapas, ou se perceber que novos ajustes de implantação precisam ser realizados. Durante a operação, então, podem ser detectados problemas no software, né? E aí ele é encaminhado para manutenção, nesse caso manutenção corretiva, ou mesmo identificadas demandas de extensão do software, de melhoria do software. E aí também nós vamos para outros tipos de manutenção. E voltamos para o processo de desenvolvimento, de implantação e por aí vai. Esse ciclo ele vai correr por muito tempo. Esse ciclo de desenvolvimento, implantação, operação, manutenção, desenvolvimento, ele fica durante todo o período que o software ele está sendo utilizado, ele vai sendo melhorado, ele vai sendo corrigido, até que chega num ponto estável, onde você, quando você quer melhorar o software, e aí você encaminha ele para manutenção e os gerentes, os administradores do software, eles vão se perguntar se vale a pena ainda expandir esse software, se talvez ele esteja ficando demasiado caro, demasiado obsoleto, e aí eles decidem que está na hora de não dar mais manutenção nesse software, mas de retirá-lo, ou seja, de aposentá-lo, de descontinuar esse software. E aí ele é substituído por outro software mais novo e ele é definitivamente descontinuado, e aí é onde esse software morre, é o fim do ciclo de vida do software. Então ele nasce de uma demanda, onde a partir dessa demanda é concebida a construção de um software, ele é projetado, desenvolvido, implantado, passa pela operação, várias manutenções, onde roda todo esse ciclo de novo, e em algum momento percebe-se que ele pode ser retirado, ele pode ser aposentado, e daí chegamos ao fim do ciclo de vida do software. Esse é o macro ciclo de vida de um software. Todo software vai passar por todas essas etapas. Mas, se a gente olhar em detalhes, a gente viu que a gente foi muito sintético em alguns daqueles quadradinhos ali. A gente pode pegar a concepção, dividir em inúmeros outros quadrados, desenvolvimento, suporte, e entrar em um pouquinho mais de detalhes. Se a gente parar para prestar atenção nas etapas dos processos de desenvolvimento do software, e mesmo assim sendo bastante sintético, a gente pode pegar em 6 principais processos: captura de requisitos, análise e projeto, implementação, teste e validação, implantação, e aí a gente entra no ciclo de manutenção e suporte. Então, se a gente for expandir o ciclo de vida do software,
Então a gente já pode colocar aqui que a concepção é a percepção da demanda e a necessidade de construção de software. Aí começa o ciclo de captura de requisitos e análise de projeto. Esse também é um ciclo iterativo, vamos passar por ele várias vezes. Quando a gente termina o ciclo de análise de projeto, a gente passa para implementação, que não quer dizer que não haja mais coisas a ser analisadas, mudanças a serem feitas no projeto. Então ele pode voltar durante a implementação para a parte de análise de projeto e dali para a captura de requisito inúmeras vezes. Seguindo a implementação, ele vai para teste e validação. Aqui está faltando uma setinha que volta para a implementação. Várias vezes durante a etapa de teste e validação percebe-se que há inúmeros problemas e aí volta de novo para a implementação, corrige esses problemas e vai outro ciclo. E aí a mesma coisa, chegando na implantação, pode-se perceber que está faltando alguma coisa, o processo da forma como ele foi projetado não está aderente às demandas dos setores, aí ele volta lá para a análise de projeto. Bom, uma vez que ele está implantado, ele passa para o ciclo de operação, e no ciclo de operação, eventualmente, ele vai passar para manutenções, volta para a parte de implementação, enfim, volta todo aquele ciclo que a gente já tinha analisado antes. Bom, mais do que esses processos que estão aqui dentro do ciclo de vida, permeado entre as várias etapas desse processo, estão as pessoas, ou os papéis envolvidos no processo de desenvolvimento. Então você tem os stakeholders, os patrocinadores, é o cara que assina o contrato, que paga o contrato de desenvolvimento. Você tem os clientes e usuários, são o objeto principal, né? Que o stakeholder, o patrocinador, provavelmente ele não é o usuário, ele é só o cara que banca esse projeto. O cliente, o usuário, é o cara que vai estar ali no dia a dia com o projeto, ele que conhece o processo de desenvolvimento de software propriamente dito. Então é aquela pessoa que tem que ser ouvido, ele tem que ser, temos que agradar, né? Temos que fazer o processo para que funcione para essa pessoa. Temos o gerente de projeto que coordena as partes técnicas e os clientes, os usuários. Nós temos analistas de negócio, que são pessoas da área da administração, que são especialistas naquele negócio que nós vamos trabalhar. Então, muitas vezes, esses analistas de negócio trabalham com modelagem de processos de negócio. Então, o analista de negócio entende os processos que estão sendo implementados no software por uma perspectiva, e o usuário que está ali no dia a dia, ele entende por outra perspectiva. É sempre importante considerar as duas. Existe o cara que está responsável por pensar, os caras, né, que estão responsáveis, falo caras como se todos eles fossem homens, né? As pessoas, analistas, engenheiros, engenheiras, arquitetos e arquitetas de software, que são responsáveis por pensar o software em seu alto nível, ok? E temos os analistas, desenvolvedores ou programadoras, né, que implementam aquele projeto, ok? Por outro lado, nós temos o testador. Nas empresas grandes é muito interessante que o testador e o programador, o desenvolvedor, sejam pessoas diferentes. Exatamente para que um não esteja enviesado, né? Não esteja contaminado com o código. Ele tem que chegar para avaliar o código, para testar o código da forma mais cega possível e isenta, né? Por fim, designers, arquitetos de user experience, né? Arquitetos de usabilidade. DevOps, que são analistas de implantação, pessoas que são responsáveis por pegar novas versões do software e colocá-las em produção, né? Implantar da forma mais rápida e transparente. E o pessoal analista de suporte. Então, esses papéis, essas pessoas, elas estão distribuídas em todas essas etapas aqui. Todas as etapas. Então, elas estão espalhadas aqui entre todas essas etapas do ciclo de vida. Então, a gente pode analisar aqui que na etapa de requisitos, os clientes e usuários eles são muito mais importantes, mas o gerente de projeto e o analista. Você tem a parte de análise de projeto, onde você tem designer, você tem analistas, gerentes de projeto. A implementação já é mais analistas, programadores, designer. O teste, você tem programadores diferentes, né? Designers e testadores, que são
né? Você tem a parte de implantação, e aí você tem o pessoal da área de teste e de suporte, e a parte de manutenção e suporte. Não somente aqueles processos e aquelas pessoas, mas também os artefatos. Aí você tem os documentos, né? Você tem o documento de requisito, você tem a modelagem conceitual, diagramas UML, você tem os arquivos de código-fonte, protótipos de interface, relatórios de teste, relatório de erro, atas de reunião, contratos. É muito documento para se gerenciar, muita coisa, e tudo isso faz parte do projeto e também do ciclo de vida do software. Mas não para por aí não, porque você tem essas pessoas se reúnem em várias daquelas etapas, e as reuniões dessas pessoas são os eventos de desenvolvimento do software. E o produto desses eventos são aqueles artefatos. Então, posso citar alguns dos eventos mais notáveis aqui. A gente tem reunião de levantamento de requisitos, a reunião de planejamento de produto, de versão, ou a reunião semanal, se a gente estiver falando de uma metodologia ágil, a reunião de avaliação da versão, né, ou a reunião semanal, reunião de entrega do produto, sessões de desenvolvimento, sessões de teste, sessões de treinamento, enfim, são muitos os eventos que compõem o ciclo de vida do desenvolvimento do software. Bom? E tudo isso que nós estamos falando aqui é para assegurar que o produto final, o software, ele atenda aos requisitos de qualidade. Quais são eles? Famosa siglazinha FECUMP: funcionalidade, eficiência, confiabilidade, usabilidade, manutenibilidade e portabilidade. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes dos atributos de qualidade de software e nem de todas essas coisas, porque esses são assuntos que vocês vão ver com mais detalhes e com mais propriedade em outras disciplinas, tais como engenharia de software, e também nas disciplinas de gestão de projetos e métodos ágeis. A nossa parte aqui é tentar entender no dia a dia de uma empresa como que essas áreas se encaixam e qual que é a importância delas para um produto de software bem desenvolvido. As perguntas que a gente quer se fazer aqui agora, elas são várias. Elas começam o seguinte: como fazer para que todos esses atores, artefatos, eventos, como que eles interagem, ok? Como que eu vou lembrar quem, onde, quando, como e o porquê que as coisas dentro de um projeto aconteceram? Quem que escreveu um código? Quem que pediu aquela funcionalidade? Por que que essa tela é azul e não é verde? Qual que foi a última versão estável? Qual o cliente, qual data que foi aprovada essa versão? E quando que determinado problema foi relatado? Então, todos esses são problemas muito comuns quando você gerencia uma aplicação, quando você está passando pelo ciclo de vida da aplicação. Tudo tem que ser registrado, tudo tem que ser devidamente documentado para que, ao final do processo de desenvolvimento de software, você tenha um produto que você possa falar com o cliente, assim, olha, esse aqui foi o produto desenvolvido e que foi negociado com vocês, e temos aqui todos os documentos, as provas dessa negociação, e que, segundo as avaliações de vocês, é o produto que atende às demandas. Então, esse monte de documentos, esse monte de processos, esse monte de eventos, ele serve para garantir a qualidade final, para atender as demandas do cliente, mas ele demanda de muito gerenciamento, ele demanda de muita disciplina, de muita organização, para que nenhuma das partes envolvidas nesse processo se perca ou perca memória daquilo que foi decidido, de quem decidiu, de quando foi decidido. Então, este é o gerenciamento do ciclo de vida da aplicação. Todos nós vamos gerenciar o ciclo de vida de uma aplicação durante essa disciplina. A gente tem que se lembrar de todas as vezes que a gente se reuniu, do que foi discutido, do que foi decidido, porque é preciso que vocês tenham provas de todas as decisões que foram tomadas acerca do projeto. Então,
o Application Lifecycle Management, ou gerenciamento de ciclo de vida de aplicação, ele é um conjunto de metodologias, que são as metodologias de desenvolvimento de software, e um conjunto de ferramentas, né, que tem o objetivo de habilitar o gerenciamento de todos os processos em todas as fases do sistema. Evitar bagunças. Então, são ferramentas, geralmente são ferramentas muito diferentes, mas que elas são integradas, elas funcionam como uma pilha, e essas ferramentas elas têm que conectar os clientes, os analistas, os desenvolvedores, os usuários. Entendeu? Então, toda a documentação que faz, todo o planejamento que faz, é comunicação. Então, as ferramentas de gerenciamento de ciclo de vida são comunicação entre as partes. Para manter o quê? A rastreabilidade, ou seja, quem, quando, onde, por quê e como, todas as decisões, todas as funcionalidades, todas as linhas do código foram criadas. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar agora sobre as ferramentas de ALM. No desenvolver, a gente utiliza basicamente este conjunto de ferramentas: editores de documentos, ferramentas case, os ambientes integrados de desenvolvimento, que contém editor de código, compilador, verificador de sintaxe, ferramentas de teste, ferramentas de implantação. Nós temos gerenciadores de versões, que são responsáveis por fazer todo o acompanhamento do código-fonte. Gerenciadores de projetos, né, para gerenciar o tempo e a distribuição de tarefas. E os Bug Issue Trackers, que são ferramentas que são utilizadas na fase de suporte para que os usuários enviem bugs, né, reportem bugs, e podem ser utilizados também como gerenciador de projetos para distribuir tarefas, né? Então, a maior parte do projeto, uma grande parte do projeto, ele é feito em documentos de texto mesmo, com listagem de requisitos, minimundo, descrições do caso de uso, entre outras ferramentas. Então, vamos começando aqui com os editores de texto. A gente pode falar, por exemplo, do mais simples deles. A gente pode falar aqui do Google Docs, por exemplo, onde aqui eu tenho um exemplo de um documento, que é o documento de casos de uso. Então, eu tenho aqui uma ferramenta de texto, onde eu tenho a descrição dos casos de uso, junto com eles alguns protótipos de tela, né? Então, esse é um documento de texto simples. E não só esse, mas a gente vai ter vários documentos de texto, como, por exemplo, documentos de requisito. A gente vai trabalhar com contratos, a gente vai trabalhar com minimundo, uma série de outras coisas. Então, é muito importante aqui a gente utilizar editores de texto, editores de documento. Eu geralmente recomendo utilizar um editor de documento que seja distribuído, que seja online, a menos que você tenha problemas de restrição de internet. Infelizmente, isso é um problema ainda um pouco comum. Então, nesse caso, utilize um LibreOffice, por exemplo, um editor de texto open source, que lê basicamente todos os formatos de texto e exporta para todos os formatos de texto. Mas do contrário, utilize, por exemplo, o Google Docs. Isso permite que o mesmo documento seja editado por várias pessoas em lugares diferentes. Isso é muito interessante, até para os usuários os projetistas poderem revisar o documento simultaneamente, entre outros detalhes. Bom, continuando, a gente tem aqui ferramentas case. Bom, o que são ferramentas case? Ferramentas case, vou mudar aqui de tela, elas são utilizadas basicamente para fazer a edição dos diagramas do projeto. Então, aqui eu estou utilizando uma ferramenta case chamada Draw.io. Ela também é uma ferramenta online. Ela é uma ferramenta online que nos permite fazer todo tipo de diagrama UML. Está aqui, ó.
todo tipo de diagrama UML pode ser desenhado. Então aqui, e não só diagramas UML, porque, por exemplo, esse diagrama aqui é o diagrama de entidade de relacionamento. Ele não é um diagrama UML, mas eu consigo colocar ele aqui. Então esse aqui é o primeiro passo da minha modelagem, que é a modelagem conceitual, para poder melhorar o entendimento das minhas entidades. Eu tenho aqui, por exemplo, diagramas de caso de uso. Eu tenho detalhamento dos diagramas de caso de uso. Eu vou ter diagrama de banco de dados. Eu vou ter diagrama de pacotes, bem simples. Eu vou ter diagrama de classes, aqui. Eu vou ter diagrama de estados. E eu vou ter diagrama de sequência. Então, a beleza desse negócio é que eu consigo, em um único documento, fazer todos os diagramas do meu projeto, deixar tudo isso concentrado. Então, todo o núcleo do projeto do meu software, do projeto conceitual e lógico, eu consigo concentrar em um único arquivo. Então, isso é uma ferramenta case. Por que case? Case vem de Computer Aided Software Engineering, ou seja, engenharia de software auxiliada por computador. Entendeu? A ideia é fazer um CAD, né, que é aquela ferramenta que os engenheiros utilizam para desenhar casas, para fazer outros projetos de engenharia, só que, no nosso caso aqui, ao invés de ser o design lá, é software engineering, ou engenharia de software. Algumas ferramentas algumas ferramentas case, elas geram código a partir do diagrama de classes e outras interações, mas não é o caso do Draw.io, que é a ferramenta que a gente vai utilizar aqui. Ok? A mesma coisa que eu falei antes, o Draw.io, ele é uma ferramenta online, e ele tem essa vantagem de deixar que várias pessoas visualizem em lugares diferentes e editem aquele documento. Então ele tem essa facilidade, que é uma vantagem interessante. Mas se você tem problemas de internet, aí talvez isso não seja interessante. Aí existem outras alternativas também para desktop, né? Não online, offline, né? E que podem substituir o Draw.io. Mas se você tem a possibilidade de utilizar a internet o tempo todo e de ficar conectado, o Draw.io é uma alternativa excelente, é uma alternativa de primeira linha de ferramenta para que nós possamos fazer os diagramas conceituais e lógicos do nosso sistema. Então, continuando, vou voltar aqui. Tem a IDE, que no nosso caso é o NetBeans, né? O NetBeans, eu não vou aprofundar muito no NetBeans, porque eu tenho uma aula logo à frente que é especialmente para apresentar o NetBeans. Então, eu só vou falar que uma IDE, ela é um ambiente integrado de desenvolvimento, né? Ela integra diversos outros softwares. Então, o IDE é o que a gente chama de suíte. O que é suíte? São vários softwares independentes, mas que são colocados para trabalhar em conjunto. Quais softwares que tem no IDE? Nós temos o editor de código-fonte, nós temos o compilador, nós temos o Build Deployment Tools, que é o software de construção e de implantação. Nós temos os debuggers, que são a execução passo a passo. Nós temos ferramentas de refactoring, que é para fazer mudanças no texto, sem ter que fazer isso manualmente, né? Mudanças automáticas no texto. E os testers, né? Que são ferramentas de teste. Então, por que o editor de um IDE ele é diferente? O editor, ele vai ter o syntax highlight, né, que ele vai colorir as partes do texto de acordo com a sua função. Ele vai fazer o check da sintaxe da linguagem de programação. Ele tem ferramentas de refatoração, que eu vou explicar daqui a pouco. Ele tem ferramentas para completar automaticamente o código, né, de auto-completion e de auto-indentação. São ferramentas que auxiliam bastante
a vida do programador, que trazem produtividade para o desenvolvedor enquanto ele está programando. Então, uma coisa interessante que eu falei, o refactoring ou refatoração, é, por exemplo, fazer alterações do código sem alterar a funcionalidade. Muita gente, por exemplo, em algum momento, e isso é muito importante, a gente saber que tem ferramentas para isso, é muito comum a gente ver o programador alterando, em algum momento ele vai precisar alterar, por exemplo, o nome de uma variável. Aí ele vai lá e altera manualmente, depois tem que procurar no texto todos os lugares onde ele fez referência a essa variável e sair alterando manualmente. Gente, isso é uma tragédia fazer isso manualmente. Então você tem ferramentas de refactoring que você clica lá e fala assim, alterar o nome da variável. Ele vai procura todas as referências e muda. A mesma coisa para nome de método, de classe e de outras coisas. Outra coisa muito comum é que você está no meio de um código grande, você quer separar uma parte daquele código e extrair ela dali e colocar ela num método separado. Então, para isso, você tem ferramentas de refactoring que já fazem isso. Você extrai, já insere o método ali, já cria o método com os parâmetros, tudo que ele precisa e já está feito. Então, essas são as ferramentas de refactoring. Para isso que elas servem. A refatoração, ou também conhecida como reengenharia, ela serve para fazer alterações seguras nos nomes de atributos, em métodos, classes, pacotes, fazer componentização, extração de métodos, mas também fazer geração automática de código. Então essa é uma ferramenta muito importante dos editores de texto de uma IDE. Seguindo aqui, a gente tem as ferramentas de depuração, ou debugging, que é a execução passo a passo para fazer investigação do código. Então você vai executando passo a passo, então linha a linha do seu código, ele vai parar onde você mandar ele parar, ele vai entrar dentro de métodos. Você pode ver quais são os valores das variáveis naquele momento, o que tem na memória, como é que os loops estão sendo executados. Então você tem os breakpoints, né? Que você manda ele executar, ele vai executando normalmente até que chega naquele ponto chamado breakpoint, onde ele para e aí você passa a executar passo a passo. E aí observação de variáveis, dos valores das variáveis. O call stack é a lista de chamadas de métodos, né? Você pode investigar qual método que chamou qual método, que foi chamado por tal método e ver qual que é a sequência desses métodos na memória. Outra ferramenta muito importante são as ferramentas de build deployment. No caso, nós vamos utilizar o Ant. Essas ferramentas, no caso do Java, por exemplo, e isso é muito importante falar, às vezes as pessoas desconhecem a forma como o Java funciona. Cada arquivo .java, ele gera um arquivo .class quando ele é combinado. E aí, se você tiver 100 classes sem arquivos fonte no seu sistema, ele vai gerar 100 classes, 100 arquivos objeto. Então, você precisa de uma ferramenta que empacote isso, não só empacote, ele descubra qual que é a ordem que as classes têm que ser compiladas para que não dê nenhum tipo de problema, depois empacotar e deixar isso pronto para ser implantado, enviado para publicação. Então, é essa a funcionalidade, é essa a função das ferramentas de build, que é a construção do software, e deployment, que é a implantação do software. Então, se você pega uma IDE, como por exemplo a NetBeans, que nós vamos utilizar, ele tem um amplo conjunto de ferramentas voltadas para a construção de software, otimizar a construção e para fazer a implantação também automática desse software. Essas são as ferramentas de build deployment. E geralmente ela tem um arquivo de configuração, um .xml, que esse arquivo de configuração da ferramenta de build é que nós podemos chamar que é o projeto do Java, né? Ele contém todas as instruções de onde estão os códigos fontes, qual que é a ordem de dependências, como que eles têm que ser compilados e depois empacotados. Bom, como se não bastasse, nós ainda temos diversas ferramentas de software. Como vocês podem ver, geralmente a gente faz teste unitário, né, de cada uma das unidades do software, seja método, seja classe, assim, geralmente a unidade de referência é método. Esses testes unitários, eles têm uma ferramenta clássica no Java, que é o JUnit, e o JUnit ele está integrado
a IDE funciona, pode ser chamado diretamente do NetBeans, assim como você tem testes de carga, né, para ver como que é o desempenho do software sendo utilizado em uma frequência muito alta ou com um grande número de instâncias, né? E nós temos outra ferramenta clássica que é o JMeter, e temos testes de aceitação, que aí são testes que são executados sobre a interface, né, com o usuário. E aí nós temos uma ferramenta clássica que é o Selenium, também plenamente integrada com o NetBeans. Bom, voltando aqui, nós temos o gerenciador de versões. Para quem nunca viu um gerenciador de versões, eu vou mostrar aqui agora para vocês, que é o... Opa! Eu estou na janela errada. Eu vou mostrar aqui para vocês, que é o GitHub. O GitHub, na verdade, ele é um site que utiliza o protocolo ou o sistema Git, né? Ele é um sistema para gerenciar versões. Então, aqui eu tenho vários projetos que são os meus repositórios. Vou entrar aqui em um repositório, por exemplo, gerenciador de eventos. Então, o gerenciador de eventos é um sistema grande que tem a documentação dos projetos. Então, que é formado de vários subprojetos. E aí... Opa, desculpa, entrei na... Você vai ver que, por exemplo, um sistema desse ele tem muitas classes. Ele tem muitas páginas. E é interessante que a gente consiga, para cada linha dessa aqui, para cada código-fonte, eu consigo inspecionar a história desse código-fonte. Verificar todo mundo que alterou esse código-fonte ao longo do tempo. Então, você pode vir aqui em History, por exemplo, ele vai ver, esse aqui foi um arquivo pouco modificado, só foi modificado uma vez. Vamos pegar um outro aqui, que pode ter sofrido mais modificações, por exemplo. Aqui tem o histórico de todas as alterações do software, e quando eu olho a alteração, eu posso ver tudo que foi modificado, qual era a versão anterior e qual é a versão nova. E aqui ele fala tudo que foi acrescentado, tudo que foi mudado. Então, o sistema gerenciador de versões ele serve para que a gente acompanhe todas as modificações do software. Quem, quando, onde, o que foi mexido. E aí, mesmo após muitos anos que aquela alteração aconteceu, você não perdeu a rastreabilidade de tudo que foi feito naquele software. Então, o mandamento é o seguinte: você sempre tem que saber, para todas as linhas de código-fonte, para todos os arquivos, seja ele de documentação ou de código-fonte, você tem que saber quem alterou, por que alterou, o que foi alterado. Então, isso é rastreabilidade. Eu tenho projetos de código-fonte já de 15 anos atrás, e eu consigo saber, naquele projeto, para cada linha do código, quem foi que criou, quem foi que alterou depois, quando foi alterado, o que foi alterado, por que essa alteração aconteceu. Isso é controle, isso é gerenciar o ciclo de vida do software. Uma das ferramentas com a mais absoluta certeza, uma das ferramentas mais importantes no gerenciamento do ciclo de vida de aplicações é o gerenciamento do código-fonte. Bom, e aí nós temos ferramentas de gerenciamento de projetos, nós temos ferramentas de Bug Issue Tracking. O que é o Bug Issue Tracking? Para falar para vocês o que é o Bug Issue Tracking, eu vou voltar lá no GitHub. O GitHub ele tem uma ferramenta de Bug Issue Tracking que é muito utilizada. O que é essa ferramenta de Bug Issue Tracking? O Bug Issue Tracking, vou subir aqui. Tá aqui, ó. Issues. Aqui são tarefas ou erros que aconteceram
Então, por exemplo, eu tenho aqui inscrição por equipes. Aqui eu tenho, foi lançada essa tarefa. Essa tarefa, ela pode ter uma descrição ou não. Ela pode ter um conjunto de tags associadas a elas e o histórico de todas as modificações que foram feitas, o acompanhamento da execução desta tarefa, ok? Então aqui podem ser feitas qualquer tipo de reclamação com o usuário. Então o issue tracking, ele é feito para ser aberto. Qualquer usuário pode vir aqui e criar uma nova issue, ou seja, um novo problema ou uma nova tarefa. Preciso da tela X. Aqui ele vai descrever tudo que ele precisa ser feito aqui embaixo. E aí ele vai submeter a nova issue. Ele pode, inclusive, dizer se isso aqui é um bug, se isso aqui é uma requisição, se é uma pergunta, se é uma tarefa, se é um melhoramento que ele está propondo, se isso é no core do sistema, se isso é na área administrativa, na área pública, enfim, ele consegue enriquecer isso aqui. E aí, quando o usuário manda essa requisição, os desenvolvedores vão recebê-la, vão analisá-la e decidir se vão implementar ou não. Então, o Bug Issue Tracking, ele é uma ferramenta de comunicação entre os usuários do sistema e os desenvolvedores do sistema. Então, ele é uma ferramenta também utilizada para distribuir tarefas, para fazer acompanhamento de tarefas, uma série de coisas desse tipo. Bom, senhores, essa é a forma como as ferramentas estão distribuídas aí no conjunto dos processos, né? Você tem editor de documentos, ele é principalmente mais utilizado lá na etapa de requisitos e de análise de projeto. Você tem as ferramentas cases, que elas são muito utilizadas durante a análise do projeto, mas na parte da implementação elas são utilizadas também, só que para consulta. As IDEs, né? Muito utilizadas a partir da parte de implementação, teste, implantação, manutenção e suporte, né? Porque tudo que envolve programação, a IDE ela vai, não só programação, mas programação, teste também é um tipo de programação, ferramentas de implantação, né? Que é o build deployment e outras, e durante os processos de manutenção e suporte. As ferramentas de versionamento, elas são utilizadas em todas as etapas do sistema. E os bug issues, que podem ser utilizados como ferramentas de gestão de projetos, mas elas são voltadas para relatórios de bugs ou para distribuir tarefas de implantação, manutenção, suporte e até o teste relatar erros identificados no software. Bom, senhores, são muitas ferramentas, mas ferramentas que têm que ser integradas às etapas, né, do ciclo de vida de construção do software. Ao longo da disciplina, nós vamos ver um pouco mais sobre cada uma dessas ferramentas e onde elas entram dentro do processo de desenvolvimento de software. Então, na próxima aula a gente já vai falar sobre o ML, já vamos revisar o conteúdo da linguagem UML e um pouco sobre a modelagem conceitual e lógica de sistemas, e já vamos utilizar tanto ferramentas case quanto editores de documentos. Mais para frente, bem mais para frente, né, quando nós já tivemos uma parte mais estável de modelagem, já tivemos entendendo melhor o que vamos implementar, aí nós vamos partir para o código e vamos trabalhar com a IDE, nós vamos trabalhar com essa ferramenta. Mas durante todo esse período nós precisamos trabalhar com as ferramentas de gestão de configuração ou gestão de versões. Muito obrigado, galera. Até lá!